Meus queridos e amados irmãos, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Eu quero agradecer a Deus e ao Senhor Jesus por esta preciosa e bendita oportunidade de estar aqui nesta tarde na nossa gloriosa Assembleia de Deus no Brás, a nossa sede aqui no estado de São Paulo, participando desta linda reunião de obreiros e também poder estar ao lado do nosso líder, do nosso pastor Samuel Ferreira. Deus continue abençoando e dando saúde ao seu servo, pastora Keila, toda a família. Pastor Samuel Ferreira, ele é o pastor aqui da nossa Assembleia de Deus no Brás, é o pastor do nosso estado de São Paulo e hoje o pastor nosso no Brasil, não é? Pastoreando, indo, administrando como nosso pastor presidente executivo. Deus seja louvado pela vida do nosso líder. Versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Toma o seu lugar, por favor, muito obrigado. Queridos, se tiver que dar um tema a esta reflexão, eu dou o seguinte tema: Deus te ungiu para resolver crises. Deus te ungiu para resolver crises. A diferença de idade de Moisés para Josué foi uma diferença de 60 anos. No capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus falou com Moisés lá no monte, e Deus disse: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu desci e te escolhi para que vá ao Egito e coloque o meu povo na terra que mana leite e mel. Moisés ali estava com aproximadamente 80 anos. Josué já era vivo e tinha mais ou menos 20 para 22 anos de idade. Josué se chamava Oséias, morava em Gósen, no Egito, e ele estava trabalhando como escravo ao lado do seu pai Num. Quando Moisés sai do deserto, vai para o Egito, entra em Gósen, ele ali conhece Num, e Num reúne os hebreus em Gósen para ouvir a revelação que Moisés tinha para falar, que o tempo da escravidão acabara, Deus iria tirá-los dali e levá-los para uma terra muito deleitosa. Deus proveu as pragas, Deus, ele abriu o mar vermelho,
para os hebreus passarem, tudo pela liderança de Moisés. Em Números diz que com Moisés Deus falava cara a cara e Deus falava frente a frente. Aqui no capítulo 1 era Moisés no monte orando e Josué no pé do monte, guardando o seu pastor, o seu líder. Após a travessia dos hebreus pelo Mar Vermelho, dias depois houve-se a batalha dos hebreus com os amaleques, aonde Josué perde o seu pai, que era o Num. Num morreu exatamente nesta batalha. Foi após a batalha dos hebreus com os amaleques que Moisés chama o Oséias, pergunta-lhe o nome, e ele diz: eu me chamo Oséias. E Moisés disse: a partir de agora você se chamará Josué. Quem deu o nome de Josué a Josué foi o próprio Moisés. Mesmo Moisés tendo 2 filhos, o obreiro que mais andava e caminhava com Moisés era Josué. O discípulo de Moisés foi Josué. Quando as pessoas viam Moisés, certamente também viam Josué. Aonde Moisés estava, Josué estava. Quando Moisés tirava 40 dias, 30 dias para subir ao monte para orar, Josué ia com ele, só que com uma diferença: Moisés subia no monte e Josué ficava no pé do monte. O tempo que Moisés levava longe do acampamento, Josué também levava longe do acampamento, porque Josué ficava guardando o seu líder, protegendo o seu pastor, não deixando ninguém subir. Para subir e incomodar Moisés, teria que passar por Josué. Moisés era pacífico, homem calmo. Josué era homem brabo. Josué era homem que puxava espada e caía para dentro. Para entrar em Jericó, ele passou uma madrugada orando, e Deus mandou um anjo para falar com ele, Josué. Josué estava de joelho e rosto no pó. Quando Josué levantou a cabeça e viu aquele homem na frente dele, ele levantou do joelho, pegou da espada, olhou para aquele ser e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Se for inimigo, te prepara para morrer agora. Se for dos nossos, passa para cá e adore a Deus comigo. O anjo disse: calma, Josué, eu sou servo de Deus e conservo teu. Deus me enviou para te dar a estratégia. Ele entregará nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus soldados. Aí ele guardou a espada e ouviu a orientação de Deus através do anjo. Aqui no capítulo 1 é um anúncio de crise espiritual, crise econômica, e os hebreus estavam sem um líder. Moisés sobe no Pisga, Josué fica no pé do monte, está ali protegendo o seu pastor, não sabia nada que estava acontecendo lá em cima. Deus desce no monte, conversa com Moisés. Moisés avista a terra prometida. Ali Deus leva Moisés para a eternidade, e Josué no pé do monte sem saber de nada. Quando Moisés já estava sepultado pelo próprio Deus, aí Deus desce no pé do monte, e lá estava Josué. Josué nunca tinha visto Deus, ouvido Deus. Josué via os sinais que Deus operava na vida do povo por causa de Moisés. Deus desce no pé do monte e diz para ele: Josué, filho de Num,
e servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, e eu te escolhi. Moisés, meu servo, é morto. Anúncio de crise. Deus mandava todos os dias uma nuvem para cobrir o povo no deserto, num calor de 40 graus à sombra, por causa de Moisés. Deus mandava coluna de fogo à noite, por causa de Moisés. Deus mandava maná pela manhã, por causa de Moisés. Deus fazia a água sair da rocha, e pegava águas amargas e transformava em águas boas, por causa de Moisés. Deus soprava nuvem de cordonizes, por causa de Moisés. Tudo que Deus fazia em benefício aos hebreus, era por causa de Moisés. Deus tinha aliança com Moisés. Deus falava com Moisés frente a frente e cara a cara. Moisés orava e Deus atendia. No momento em que Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto, Josué entende: quem vai alimentar esse povo? Quem vai liderar esse povo? Como é que esse povo vai caminhar num deserto de 40 graus à sombra? Quem vai proteger esse povo diante dos inimigos? Nós estamos aqui para lutar e para guerrear, mas o livramento vem do Senhor. Quem vai guardar este povo? Foi nesta palavra de Deus a Josué: Moisés, meu servo, é morto e eu te escolhi. Quando Josué ouve esta palavra, ele se esmurece, ele se sente incapaz de ocupar o lugar de Moisés, de estar no lugar de Moisés. Ele sabia que ele era bom para ser diácono de Moisés, servo de Moisés, mas nunca está no lugar de liderança como Moisés. Foi neste momento que Deus, percebendo que ele estava fraquejando, que Deus o exortou, que foi o verso 5, 6 e 7. Josué, ninguém poderá te resistir em todos os teus caminhos. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo e farei você herdar a terra que prometi aos seus pais que lhe daria. Depois que Deus o motiva, aí Deus dá a ele a receita do sucesso: se andares nas minhas palavras e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como eu fui com Moisés meu servo, eu serei contigo por onde quer que você fores. Pela segunda vez Deus falou com ele: tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que você fores. Aí eu retorno ao tema da reflexão: Deus te ungiu para resolver crise. Sabe quem é você? Alguém que Deus ungiu para resolver crise. Libere esta palavra para quem está em sua volta. Você está aqui porque Deus te ungiu para resolver crises. Você pode estar assustado com a crise econômica que está no Brasil. Você pode estar assustado com as dificuldades que você está enfrentando no seu campo de trabalho, na cidade, no bairro, na região. Você pode estar assustado, pode ser que tenha pessoas aqui que tenham vindo para querer entregar o trabalho, pedir ao pastor presidente para dar posse a uma outra pessoa.
trabalho está difícil, está ruim de manter a porta aberta, ninguém se converte, ninguém fica firme lá. Deixa eu dizer uma coisa a você: se lá fosse fácil, Jesus não precisaria de você lá. Jesus só te colocou lá porque lá é difícil. Lá não é para qualquer um, lá é para alguém como você, que Deus ungiu, Deus chamou, Deus levantou, Deus entregou na sua mão aquela região. O que é fácil é para outros, o que é difícil é para você. É por isso que o Espírito Santo nesta tarde está dizendo: eu te ungi, 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 eu te ungi. Vamos ganhar aquela região, aquele bairro, aquela cidade. Eu coloquei você ali para isto. Crise vem, crise vai, dificuldade vem, dificuldade vai, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde estão os resolvedores de crise aqui? Levante as duas mãos. Mantenha a sua mão levantada, por gentileza. Por 30 segundos, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia. 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 Deus, Moisés com 80 e poucos anos, Deus o arranca do deserto, o leva para o Egito, ele segue a peregrinação do Êxodo. Com 120 anos, Deus o leva para a eternidade. Quando Deus recolhe Moisés, Josué estava com 60 anos, Josué viveu 110 anos. Estava com 60 anos, quando Deus falou com ele no capítulo 1 do seu livro. Para ter paciência de peregrinar num deserto com uma nação de rebeldes, ingratos, desobedientes, teria que ser o paciente Moisés. Só que do pisga para frente era conquista, era guerra, era peleja. Havia Jericó, havia a cidade de Ai, havia Cananeu, Amorreu, Jebuseu, havia uma cidade para conquistar. Deus disse para Moisés: eu colocarei o meu povo numa terra que emana leite e mel. Só que Deus não falou para Moisés que a terra tinha Cananeu lá. Deus, quando fala com a gente, Ele diz: vai, eu sou contigo, eu sou o Senhor, te abençoarei, te darei vitória. Ok, parece que é tudo delícia. Só que você vai descobrindo os inimigos na caminhada. É na caminhada que você começa a entender as resistências, para não se chegar aonde Deus falou que você chegaria. Canaã já tinha dono, e eram os gigantes cananeus. A terra já tinha proprietário, só que Deus falou: não, a terra é de vocês, é do meu povo. Dali para frente não tinha como Moisés liderar. Moisés, ele era o pacífico, Moisés, ele era o cara da conversa, Moisés, ele era o cara do deixa disso. Vamos matar um bezerro aqui e fazer um churrasco, vamos negociar a terra. Deus não queria que Canaã fosse negociada, Deus queria que Canaã fosse conquistada.
Para cada momento Deus tem o obreiro certo. Para cada hora Deus tem a pessoa certa. Até ali o paciente Moisés, dali para frente era guerra, era espada, é botar sangue para correr, é conquistar Jericó, conquistar a cidade de Ai, passar pelo Jordão, entrar em Canaã, botar gigante para correr. Moisés não ia dar conta, tinha que ser um guerreiro, um cara de frente, um general, um cara que liderasse exército. Você está entendendo por que Deus te colocou lá e por que Deus te chamou? É para você ficar, é para você manter a sua mão lá. Eu ungi você para isso. Dificuldade tem, resistência tem, mas eu sou contigo. Eu abrirei as portas e eu mostrarei que sou Deus na tua vida. A primeira vez que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, que ele entra na cidade de Éfeso, ele encontra uma resistência de um grupo de pessoas gritando: não ouçam a Paulo, adore a Diana. Não ouçam a Paulo, adore a Diana. Foi na cidade de Éfeso que o apóstolo Paulo precisou voltar a trabalhar, a confeccionar tenda, a comercializar tenda. Foi na cidade de Éfeso que ele teve dificuldade em receber ofertas. Por isso que em Filipenses capítulo 1, quando ele estava perto da morte, ele agradece à igreja de Filipe por nunca ter o abandonado, principalmente em Éfeso. Ele diz: eu vos agradeço pelas vossas ofertas, desde o primeiro dia do meu ministério até o dia de hoje. Estou bem certo que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Paulo foi sustentado na cidade de Éfeso pela oferta da igreja de Filipos e pelas vendas de tenda que ele confeccionava e ele vendia. Por isso que ele permaneceu ali. Foi ali que ele tomou uma quarentena de açoite, foi ali que ele foi preso. Ou seja, resistência. Lá em Éfeso havia uma resistência, um principado. Por isso que Paulo escreveu o capítulo 6 aos Efésios: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, príncipe desses séculos que voam nos lugares celestiais. Queridos, guarde isso: aonde Deus enviar você, vai haver resistência. Aonde você entrar, vai haver resistência. O mal não quer perder, as trevas não quer perder, o diabo não quer perder. Vai ter resistência contra tudo aquilo que você vai fazer ali. O diabo vai levantar pessoas para atrapalhar você. O diabo vai fazer demônios se movimentarem contra tudo aquilo que você for fazer. Resistência existe. Não é porque Deus disse vai, que as portas vão estar abertas. Existem portas que, para se abrir, elas têm que se abrir à força. Para serem abertas, tem que ser na perseverança. E tem porta que não abre, você tem que entrar e abrir à força, porque a resistência é grande. O mesmo grupo de pessoas que gritou: não ouçam a Paulo, adore a Diana, foram as mesmas vozes que anos depois gritaram: adorem ao Deus de Paulo, 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 adorem ao Deus de Paulo. Sabe qual foi a importância da igreja cristã em Éfeso? As outras 6 igrejas da Ásia Menor foram congregações da igreja de Éfeso. A primeira igreja da Ásia Menor foi a de Éfeso. Éfeso foi a matriz das outras 6. Por isso que Jesus Cristo, quando foi na ilha de Pátimos, visitou João o apóstolo e o pediu para escrever as cartas. A primeira carta foi a carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, porque Éfeso foi
a matriz das outras 6. Foi de Éfeso que nasceu Pérgamo, Tiatira, Laodiceia e todas as outras igrejas. Por isso que o adversário criou resistência para que Paulo desistisse, recuasse, voltasse para trás, jogasse a toalha, mas Paulo permaneceu ali. Ele sabia que Deus tinha o enviado para ali. Ele sabia que de Éfeso sairia uma grande obra e igrejas por toda aquela região da Ásia, e que a evangelização ali iria crescer muito. Ele não podia recuar, mas houve resistência. Ele passou necessidade financeira, solidão. É interessante que você vê o Silas andando com Paulo até a hora que eles apanharam junto. Depois que acabaram de apanhar e Jesus livrou os dois, você não vê mais o Silas com Paulo. O Silas, só tomou aquela surra e foi embora. Meu amigo, tem gente que só serve para andar do nosso lado por um período. Você pode estar perturbado, reclamando, dizendo: ó Deus, muitos começaram, não permaneceram, outros começaram, não estão mais comigo. Não é todo mundo que tem a resistência que você tem. Não é todo mundo que tem a unção que você tem. Não é todo mundo que tem a chamada que você tem. Muitas pessoas começaram com você para alcançar a visão, mas não deram conta de continuar. Caminhar com você não é para qualquer um. Caminhar com você não pode abandonar a visão, e tem que ter resistência espiritual para isso. Aleluia! Quem estiver do meu lado é bem-vindo e vamos caminhar. Quem quiser e volta para trás, eu estou seguindo. Meu amigo, em nome de Jesus, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Segue com 2, segue com 5, segue com 10, segue com 100, segue sozinho muitas vezes, mas vai seguindo. Se 2 te abandonaram, Deus vai levantar mais 2 ali na frente. Se 4 te abandonou, Deus vai levantar mais 4 ali na frente. Uns estão recuando, outros estão chegando. E você está caminhando, você está seguindo, você está marchando, você não está abandonando a visão, você está indo naquilo que Deus colocou no teu coração e o teu pastor confiou em você. Sabe como é que se mede o grau de unção sobre alguém? É muito simples. O grau de unção na vida de alguém, ela é medida pela resistência que aquela pessoa tem em permanecer de pé. Quando Deus diz: eu estou te ungindo, Ele não está dizendo: eu estou te fazendo cheio do meu espírito. Não. Unção é poder de resistência. Um homem ungido não é aquele que vive correndo dentro da igreja num culto pentecostal. Uma mulher ungida não é aquela que fica rodopiando o culto todo. Isso aí é alegria no espírito, é a presença de Deus. Se na presença de Deus até a tristeza fica alegre, imagine eu e você que tem o nome no livro da vida. O que é unção? Quando Deus diz assim: eu estou te ungindo, Ele está dizendo o seguinte: eu estou te dando resistência para suportar o que está chegando aí. O que é unção de Deus? Unção de Deus é Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda que no curral não haja vaca,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Unção é poder de resistência. Por isso que o Espírito Santo está dizendo: resista, eu te ungi, resista, eu te ungi, caminha, eu capacitei você, não volta, não olha para trás, eu sou Deus na tua vida. Primeiro Samuel capítulo 17, Davi está na frente de um gigante de 2,90 metros. Só que ele só consegue derrubar o Golias no capítulo 17, porque lá no 16 ele foi ungido. Antes do problema chegar, a unção vem primeiro. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, antes de Deus o levar para o Egito, Deus o ungiu. Eu vou ungir você. Vai ter resistência lá. Faraó não vai querer liberar, mas eu vou ungir você. Eu vou te dar poder de resistência para você suportar isso. Por que que Deus aceitou o desafio do diabo na vida de Jó? Porque Deus sabia a dimensão da unção que Jó tinha para resistir perdas. Ele era sacerdote e fazendeiro, pecuarista e agricultor. Perde uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, perde boi, vaca, bezerro, ovelha, vários empregados, e de uma vez só enterra 10 filhos, e não ficou um filho para consolar o pai. Olha a tragédia. Dias depois, perdi fazenda, perdi meus animais, perdi minha lavoura, perdi meus filhos, mas tenho saúde, vou recomeçar. Aí o diabo vai lá e fere ele com chagas. Como é que recomeça doente? Como é que recomeça ficando 24 horas assim? Como é que recomeça? Abandonado. Aparece a esposa, olha para ele, imagino eu que ele deve ter se alegrado. Ela olha bem no rosto dele de longe, que ele estava exalando um cheiro tão ruim de carne podre, que a mulher grita e diz: ei, está fiel a Deus ainda? Blasfema aí e morre logo. Blasfema aí e morre. E Deus? Por que que Deus não interviu? Não, Deus não intervém na vida de quem Ele já ungiu. Você pode estar perguntando: por que que o Senhor não age nessa causa? Por que que o Senhor não resolve esse problema? Por que que o Senhor não faz essa vitória por mim? Eu já ungi você para resolver. Eu capacitei você para resolver. Eu levantei você para resolver. Eu vou te revelar, eu vou te dar estratégia, eu vou abrir a porta, eu vou mostrar que eu sou Deus. Agora você vai e resolve, porque a porta já está aberta e ninguém irá te resistir, porque eu serei contigo.
Jó, coçando o corpo, com caco de telha, cheio de feridas, ele diz: como loucas tu blasfema contra Deus, receberemos o bem e não receberemos o mal. Eu fico imaginando Deus ouvindo aquilo e dizendo: esse homem é um homem ungido, olha a resistência que ele tem de se manter fiel. Daqui a pouco o anjo da morte aparece para ele, ameaçando levá-lo, e ele olha bem no rosto do anjo da morte, olha para o céu e diz: Senhor, ainda que tu me mates, a minha alma continuará esperando em ti. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Levante as duas mãos por gentileza, queridos. Igreja Santa, homens de Deus, mulheres de Deus, levante as mãos, feche os seus olhos e glorifique a Jesus. Adore a Deus, adore ao Senhor. Encha o teu pulmão diário, o teu coração de alegria, e glorifique a Deus mais alto. Oh, Daramassuriala Bahalabacandaraia, Uramiande Cantarebi Andaraia. Aleluia. Enquanto você está glorificando, Jesus está te dando estratégia. Enquanto você glorifica, Deus está trazendo revelações a você. Enquanto você glorifica, Deus está dando ordem a anjos a nosso respeito. Aleluia. O principado e a potestade que governa aquela região aonde Deus te colocou para trabalhar está perdendo força, porque Deus está dobrando a unção sobre a tua vida. Aleluia! O apóstolo João diz que vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo fala de revelação. Guerras se vence com estratégia, guerra não se vence com números. Se guerra fosse vencida com números, os midianitas com 60 mil tinham vencido Gideão com 300. É estratégia. E estratégia Deus nos dá não é quando estamos ladeado de muita gente, é quando estamos dentro do nosso quarto, joelho dobrado e porta fechada, lágrima nos olhos e rosto no chão, e dizendo: Jesus, eu não dou conta de chegar. Ele diz: mas eu vou abrir uma porta para você chegar. Jesus, as dificuldades são numerosas, mas eu estou do seu lado, e eu e você, a multidão para resolver isso aí. Pai, eu sou fraco para resolver o problema, eu sou forte, eu estou do seu lado. Faz assim, caminha assim, fala isso, enxerga aquilo, vai naquele lugar ou não vai em lugar nenhum, avança ou recua. Para cada um Deus tem uma estratégia. Levanta a sua mão direita. Eu quero profetizar que esta semana que começa hoje, até sábado, que será o último dia da semana, Deus terá uma revelação de estratégia para te dar. Só quem crê, levante a mão e glorifique a Deus bem alto. Deus vai te dar uma estratégia, uma revelação.
Te prepara que você vai estar dirigindo o teu carro e Deus vai falar contigo. Você vai estar deitado na cama, Deus vai falar contigo. Você vai estar com o teu joelho dobrado e Deus vai falar contigo. Durante esta semana, Deus vai te visitar e te dará uma estratégia, e aquela região, aquela pessoa será conquistada para a glória de Deus. Pegue nas mãos de quem está ao seu lado, por gentileza. Peça licença para pegar, e quando pegar, diz assim: com licença, resolvedor de crise. Com licença, resolvedor de crise. Pega firme nessa mão aí, levanta para o alto e glorifica a Deus. Aleluia! Alai derrebe andaraia. Me permita apenas 5 minutos e eu encerro esta reflexão. Você pode prestar atenção que todas as vezes que Deus falou com Josué, antes dele ministrar a Josué o que ele queria, ele sempre dizia para Josué o seguinte: Josué, servo de Moisés e filho de Num. Josué com 60 anos, Deus falou com ele dizendo: servo de Moisés e filho de Num. Josué, 40 anos depois, já um estadista, já tinha conquistado Canaã. Deus falava com ele: servo de Moisés e filho de Num. Vamos estar de pé, por gentileza, receber o nosso presidente. Se assente para continuar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Servo de Moisés e filho de Num. Primeiro, Deus sempre o lembrava da onde ele havia saído. E Deus sempre o lembrava quem o discipulou. Josué, hoje você tem 60 anos. Te respeitam como servo de Moisés, mas amanhã você vai ser respeitado como líder dessa nação. Só tem um detalhe: você nunca vai deixar de ter sido filho de escravo. Enquanto você lembrar da onde você saiu e da onde eu te tirei, eu sempre estarei exaltando você. Você nasceu escravo, você é filho de escravo, e você nasceu debaixo do chicote. Hoje você preside os hebreus te respeitam. A geração de Canaã não conheceu Moisés, mas você nasceu escravo, você é servo de Num, filho de Num. Queridos, enquanto caminhamos sem nos esquecer do que fomos e da onde Deus nos tirou,
Deus sempre tem promoção e unção dobrada para a nossa vida. Segundo, servo de Moisés, você chegou até aqui porque alguém apostou em você. Alguém confiou em você. Você chegou até aqui porque Moisés entendeu que você daria certo. Não se esqueça de quem eu usei, Josué, para te fazer chegar aonde você chegou. Aleluia, 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 aleluia. Não esqueça do teu discipulador. Não esqueça do pastor que te deu posse na congregação. Não se esqueça do pastor que te nomeou para aquele setor. Enquanto você entender que ele tem que ser lembrado, honrado, e você está orando por ele, não vai faltar a unção de Deus sobre a tua vida para conquistar aquela região. Por gentileza, levante as suas duas mãos, feche os seus olhos, enche o teu pulmão de ar, o teu coração de alegria e glorifique ao Senhor Jesus.